Por que Judas traiu Jesus? Cara, a gente pode examinar todos os discípulos, né? Todos os discípulos, em alguns momentos, tiveram momentos difíceis na caminhada. Vamos fazer aqui um adendo aqui. Hoje a gente tem o conforto de estar falando de uma obra excepcional na humanidade. Conforto. Hoje nós temos acesso à tecnologia. Hoje a gente abre um aplicativo e tem livros lá que são livros de conhecimentos universais, da literatura, de tudo. Na época que o Cristo na época em que o Cristo esteve aqui na Terra, que ele escolheu os discípulos e alguns outros foram escolhidos pelos outros discípulos, que é uma história à parte, a dificuldade em tudo era latente naquela época, em tudo, entendeu? Eles andavam quilômetros e quilômetros, eles pregavam, eles trabalhavam, né? Então, todos os momentos houve dificuldades, não somente dificuldades espirituais, como físicas também, normais. Inclusive até tem momentos ali que fala que Jesus teve que fazer milagre para alimentar o povo, porque não tinha como prover naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dentro de mim uma grande admiração por esses discípulos, uma profunda admiração, respeito, devoção ao trabalho que eles fizeram junto a Jesus Cristo. E eles foram nomeados por Jesus como embaixadores do reino aqui nesse mundo. Então há de ter um zelo para falar deles, inclusive de Judas. Judas, ele desde da infância, ele teve uma infância relatada pelo livro fácil, né? Não houve dificuldades assim no sentido para moldar, para forjar o caráter dele, né? Então ele não gostava, quando adulto, de ser confrontado. Ele não gostava e sempre queria tirar de alguma situação alguma vantagem. Por quê? Porque o caráter dele não estava forjado, entendeu? Então ele tinha uma baixa autoestima, assim, se a gente for trazer aqui pro nosso linguajar atual. Ele tinha uma baixa autoestima. Então ele nutria dentro dele aquele sentimento de querer provar alguma coisa no âmbito social, inclusive de querer trazer Jesus para ser, de fato, o rei dos judeus naquela época, uma questão política, inclusive. Então ele foi se decepcionando com algumas atitudes de Jesus no fundo do coração dele. Foi nutrindo dentro do coração dele algumas decepções que não era Jesus que estava decepcionando ele, era a visão dele que estava se decepcionando com o que Jesus estava fazendo. Então, a personalidade de Judas é uma personalidade vingativa, era uma personalidade vingativa, era uma personalidade, de uma certa maneira, não forjada, não era forte para enfrentar todas aquelas situações. Então, uma das motivações dele foi que Jesus repreendeu ele uma certa vez na frente de algumas pessoas, né? Ele viu, na questão do óleo, que era para ungir, ele viu Jesus usando aquilo e ele falava, não, a gente poderia economizar esse valor aqui, esse óleo, para juntar fundos para a gente, que ele era o tesoureiro. Então ele via algumas coisas ali, ele sempre colocava isso para tirar vantagem de alguma coisa. Cara, Judas teve momentos de grande frustração. Então a história de Judas em particular, ela é uma história que Jesus Cristo nomeia ele como filho da vingança, né? Então ele entregou Jesus para ter uma aprovação do Sinédrio, do povo judeu, como o cara que entregou Jesus. Mas o povo judeu, por orgulho também, houve assim uma rejeição tão grande com ele, porque ele foi considerado traidor. E ninguém gosta de traidor. E ele foi um traidor. Todos os irmãos apóstolos, inclusive Jesus, não sabiam que estava tendo dentro do coração dele
esse sentimento, sabe, de eu vou trair o mestre. Tava nutrindo na última ceia. Jesus já sabia, deu alguns conselhos para ele, mas os discípulos em si não sabiam disso, né? André, que era um apóstolo que prestava atenção mais na personalidade e no comportamento de cada um, percebeu algo, mas muito superficialmente. E quando eles foram orar no Getsemane, ele já não estava mais, mas eles ainda tinham a esperança de encontrar Judas, né, no acampamento em seguida. E quando ele não encontrou e que Jesus foi orar, aí eles perceberam que Judas tinha traído eles, tinha desertado do grupo de Jesus, né, dos apóstolos. Então ficaram somente os 11. Cara, Judas, depois mais pra frente a gente pode falar do desfecho da morte dele, como é que foi, mas basicamente ele era uma pessoa vingativa. Então, por vingança também e por falta de caráter, de coragem, ele traiu o nosso Senhor, Jesus Cristo. Perfeito. No livro, na Bíblia, a gente vê que ele traiu Jesus por algumas moedas, né? Só que no livro diz que ele era o tesoureiro, ele que cuidava da finança do grupo, né? Dos discípulos de Jesus, daquele grupo lá. E então, assim, dá a entender, Alan, que não foi só por causa do dinheiro. O Ricardo falou uma coisa muito interessante, que ele acreditava que Jesus seria o Messias tão proclamado que libertaria o povo judeu da libertação do povo romano, né? Talvez essa teria sido uma das decepções de Judas, né? Ao ter traído Jesus, porque Jesus se mostrou que era um líder espiritual e eles esperavam um líder que iria libertar o povo judeu do poder de Roma. Exatamente. Complementando o que o Ricardo falou sobre Judas, é bem interessante a gente dar uma ênfase nessa personalidade. Judas acompanhou o tempo todo as lições de Jesus, a postura de Jesus, a personalidade do mestre, ele estava sempre acompanhando. Mas como o livro menciona, ele tinha um caráter fraco, covarde e traidor. Tinha em Judas esse espírito vingativo, por conta dessas coisinhas que foram acontecendo, como o Ricardo mencionou, né, durante a vida dele com Jesus. E ele vislumbrou, durante essa trama de Jesus, poder ficar na mão do Sinédrio, poder ser um réu do Sinédrio, ele vislumbrou a possibilidade dele ter essa pequena vingança. Ele sabia que estava completamente errado, ele não queria, na verdade, ser o agente traidor. Ele tinha esse receio, né, dos apóstolos depois trucidarem ele, né, fazer algo que ele não fosse suportar. Então ele procurou da forma mais ardilosa possível fazer algo, como é que eu posso trazer a palavra? Fazer algo ardiloso mesmo, em que ele entregasse Jesus ao Sinédrio, mas ficasse de fora. Por conta, sem os outros notarem. Foi quando o Ricardo disse que ele desertou do grupo, né? Então, o que ele vislumbrou aí? Ele pensou, o que eu posso fazer? Eu entrego Jesus para o Sinédrio, né? Obtenho minha recompensa. Essa recompensa que ele queria não era nem tanto em dinheiro, não era recompensa material. Ele queria o status, o respeito. Ele queria ser visto pelo Sinédrio como, cara, foi ele que entregou pra gente. Só que ele estava tão cego pelo pecado que ele não percebeu que ele seria todo o contrário do que ele queria ser. Ele seria motivo de chacota, de desrespeito, de zombaria. Tanto os sinedristas, os sacerdotes e sumos sacerdotes, olharam para ele assim com desdém, com desprezo mesmo, porque ele traiu o mestre, né? Então o que aconteceu? Ele fez todo o processo, esteve lá, acompanhou aquela comitiva, né, do Sinédrio, até onde Jesus estava ali sentado numa pedra, perto de uma prensa de olivas. Jesus estava sozinho lá, pensativo, já antevendo, né? O Filho do Homem sabia de tudo, ele já previa tudo o que ia acontecer na trama mortal dele, ele já sabia. Mas Jesus demonstrou tanto amor por Judas, mesmo ele sendo filho da traição. Jesus sabia. E o que ele fez? Quando estava chegando aquela comitiva de soldados para prender Jesus, ele se adiantou
para justamente Judas não ter que chegar nele. Olha o amor de Jesus. Perfeito. Ele se adiantou e perguntou: quem vocês procuram? E o capitão respondeu: procuramos Jesus. Ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, naquela forma majestática dele, imponente, muitos que estavam por perto se frearam. Jesus tinha um poder de presença muito grande. Por mais que ele fosse ser levado à prisão, ele causava nas pessoas muito respeito. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Judas queria porque queria dizer que foi ele o responsável por aquele evento, para que perante o Sinédrio ele tivesse um respeito. Ele queria, a forma dele interna de se vingar dessas rixas, desses ressentimentos que ele tinha com Jesus, seria essa, ter um respeito do Sinédrio. Mas não foi o que aconteceu. Então ele forçou, foi lá até Jesus, beijou na fronte dele, e Jesus falou: não precisava, meu amigo. Com um beijo Traiu o filho do homem. E Judas seguiu, né? Foi até o Sinédrio. E depois que a trama se desenrolou, do julgamento de Jesus perante Caifás, ele foi até o Sinédrio, né? Eles estavam conversando lá, planejando os próximos passos do que se seguiria com Jesus. E ele foi reivindicar aquilo que ele estava vislumbrando dentro de si, cego, como eu falei agora há pouco, cego pelo pecado. Ele estava vislumbrando um respeito. Quando ele chegou lá, para surpresa dele, foi tratado com desprezo, com desdém. Aí ele, percebendo aquilo, o sumo sacerdote lá chamou um auxiliar dele, né? Pediu para ir lá com ele, entrega-se para ele lá. Para surpresa de Judas, foi lá um servo do sumo sacerdote, bateu no ombro dele e disse: tá aqui, ó, tua recompensa, pode ir. Isso foi demais para ele, foi muita humilhação demais, porque ele pensava algo totalmente diferente. Na cabeça dele, ele seria respeitado, ele seria reconhecido, mas não, foi tudo o contrário. Quem é que respeita um traidor? Ele não percebeu isso. Até os que estavam acusando, os que queriam matar Jesus, foram os caras que foram contra ele, que desrespeitaram ele. Viram que o que ele fez era algo tão pequeno, né, que não merecia, não era digno de ter um respeito. E Judas é um nome, inclusive o livro Durante enfatiza isso, é um nome evitado em todo o universo. Imagina, não é só aqui não, que a gente não vê ninguém chamado Judas aqui. Né? E é no universo inteiro, cara. Então, a partir daquele momento, ele não aguentou. Foi muita humilhação para ele, foi demais, ele se arrependeu muito de tudo que ele fez, caiu a viseira do pecado, ele reconheceu que estava no pecado, tentou devolver para eles o dinheiro lá, mas eles falaram: vai embora daqui, cara, vai embora daqui, não tem nada a ver com a gente mais não. Foi quando se seguiu a trama final dele, né? Ele foi até o precipício, sacou o cinto, amarrou na pequena árvore lá, se pôs fim à vida dele ali. E é importante, tem dois adendos aí, as 30 moedas de prata não foi assim um dinheiro, um valor elevado para a prisão de Jesus, foi um valor padrão para a prisão para o comércio de um escravo normal, entendeu? Entendi. Outro ponto que o irmão Alan falou sobre a morte de Judas, dá para perceber pela leitura do livro que ele não morreu enforcado, ele não se enforcou, a corda, o cinto que ele usou quebrou e ele caiu no precipício e ali se desfez o corpo dele todo se batendo no precipício. Uma morte também muito feia, né?